Em algum momento, Karina, você repensou a jornada ou você abraçou? Você falou, entendi a minha jornada. Ou Eu você, abracei, na em todos os verdade. momentos, e não... Se tem uma Houve coisa... dilemas? Tiveram dilema? Dilema sempre tem, aí eu vou... O que eu vou entrar agora, por que eu entrei na MAC foi por causa de um dilema. Eu não sei se isso é meu, natural meu, ou se as pessoas deveriam pensar um pouco mais no agora. Eu sempre abracei oportunidades, mesmo que essas oportunidades não faziam parte, talvez, do meu sonho. Porque é o que eu falei, eu fiz faculdade de arquitetura e nunca imaginei ter o sonho de ter uma empresa de vistoria. Mas esse sonho não era alcançável quando eu tinha 18, 19 anos, porque eu nem sabia que isso existia. Então, como que eu vou alcançar um sonho que eu não sei que existe, entendeu? Mas as oportunidades foram sendo criadas, né? Foram aparecendo as oportunidades e eu fui abraçando. Eu podia muito bem falar no momento que eu estava lá fazendo, que mandaram eu ir lá para a obra fazer a entrega pro cliente, eu falar, não, eu entrei aqui para fazer o kit de opção de planta, eu não vou lá para a obra fazer a entrega pro cliente. E eu falei, tá bom, você tá me dando mais um espaço. E aí eu fui lá e fiz um outro espaço. E acabei descobrindo, quando a gente estava falando de vocação, acabei descobrindo uma coisa que eu gostava de fazer, que eu nem sabia que existia. Se eu não tivesse ido experimentar, eu não sabia que existia. Então, eu acho que o que é muito claro na minha cabeça é que eu não gosto muito da zona de conforto, mas sofro quando eu saio da zona de conforto, que foi isso que aconteceu. Pedi demissão. O diretor da época não queria que eu pedisse demissão, me enrolou 3 meses, mas consegui sair. E eu abri a empresa em outubro de 2010. Não tinha CNPJ, abri a empresa, pô. Tipo meu pai, né? Porque meu pai não tinha a máquina lá de lavar. Eu tinha o conhecimento e a Karina. Só que eu voltei para um ambiente, trabalhar de casa, era a casa dos meus pais, que eu nem ficava mais, eu morava com os meus pais, eu dormia lá, né, gente, porque eu fazia pós-graduação, eu trabalhava, eu saía às 7 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite, né, então não fazia mais nada. O que eu penso de tudo isso, assim, e aí eu abracei, né, eu vou... Já tinha conversado com os engenheiros de obras, mais meus amigos, do pessoal do relacionamento ao cliente. Vamos fazer. Você terceiriza para mim o dia da medida? Vou começar a fazer o dia da medida. A gente começou a fazer o dia da medida. Até então era eu sozinha, eu sou a primeira fundadora. E aí, só que eu tinha a sensação que quando eu saísse da PDG, que ia tirar um peso das minhas costas, de tanta responsabilidade que eu tinha, que eu vestia de fato camisa disso. Mas não aconteceu isso. Eu entrei em parafuso, literalmente, eu tipo, meu Deus, o que eu fiz com a minha carreira? Você virou a empresária, né? A empresária fazia tudo, não tinha subsídio financeiro, né? Então, tudo bem. Eu estava confortável que eu não ia morrer de fome e tinha um teto para morar. Mas assim, e todos os meus planejamentos? Eu queria casar, eu queria trocar de carro, eu queria um apartamento, eu queria sair da casa dos meus pais. Voltei pro zero, porque um empresário não ganha salário, né? E aí, nos dias que eu tava mega empolgada, firmemente no meu propósito, que eu queria abrir empresa, eu mandava proposta. Mas tinha dias que o bicho pegava, que eu chorava o dia inteiro. Que eu falava onde eu tava com essa cabeça, era coordenadora, todo mundo me conhecia, eu tinha reconhecimento, eu mandava currículo. Sabe o que aconteceu? Os dois deram certo. Aí, só que nisso, eu tive a sorte de janeiro, mais ou menos, isso era outubro, em janeiro, a minha sócia, que tinha ela tem 2 filhos, o segundo filho tinha acabado de nascer, tinha 2 meses, ela chegou. Quem é a Lúcia? Minha sócia, parceiraça. É uma puta relação muito boa que a gente tem. Quando eu fazia essas atividades lá na Agra, a gente se conhece da faculdade, ela não é da minha turma, mas a gente tinha um amigo em comum e a gente se conectou. Eu contratava ela pra ela fazer o dia da medida, vistoria pra mim, na obra, e eu ficava no escritório. E aí ela chegou pra mim com o filho de 2 meses e falou assim, Karina, eu não vou conseguir voltar pro corporativo. Pô, você saiu de lá, não tava fazendo. E aí, você aceita? Me aceita como sócia? Lógico, eu pirando a cabeça entre as propostas e os currículos. E aí deu certo. A Lúcia começou a trabalhar comigo, a gente nisso já contratou 2 ou 3 estagiários. O Maurício Viegas, que Deus o tenha, tinha trabalhado comigo na PDG, me chamou pra fazer uma conversa com o Mário e com o Moise. E aí
Por que ele me conhecia da Agra? Porque geralmente diretores acabam fazendo compras e vendas dos apartamentos. E eu não cuidava dos apartamentos, das plantas, dos problemas dos clientes. Todos eles tinham apartamentos, às vezes da Agra, como às vezes investimento. E quando dava problema, quem que ia resolver os problemas? Eu. E aí ele me mandou o meu currículo, e aí eu fui fazer a entrevista com o Mário e com o Moise. Eu cheguei pra minha sócia e falei, olha, passei na entrevista. Ela falou, a Lu falou, vai, que você vai trazendo também as novidades de mercado. Porque, gente, tomem cuidado. Quando você abre uma empresa, você também fica, né? Você tá numa empresa grande, você convive com 300 pessoas e, de repente, você tá numa empresa pequena de 5 pessoas. E seu mundo se torna esse. E aí, você acha que só existe essa verdade. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre conectado com o resto. E acho que a MAC me deu muito isso. E aí, na minha cabeça, assim, fica aqui 1 ano, 2 anos. Aí, depois você sai. A empresa vai estar mais estruturada, você sai. Mas eu sou workaholic, né? Então eu continuei na MAC, continuei na Única, ainda fazia projetinhos de decoração. Ia na micareta e namorava. Ia na micareta e namorava. Tá vendo? Aí, Tem desculpas aí. E casei, né? Na MAC ainda foi a época que eu casei, né? Então foi onde conheci todos vocês. E aí fiquei na MAC até, de fato, a crise de 2016, que das 10 obras que a gente tinha, eu ia entregar 6. E aí eu tive que fazer a conversa mais difícil da minha vida. Porque eu sempre decidi por sair das empresas. Ou porque os valores não estavam batendo, ou porque eu queria algumas coisas novas. E dessa vez eu tinha certeza que eu estaria no corte. Porque a empresa tinha uma coordenadora, um gerente, um diretor para 4 obras. Não precisava dessa galera toda. E aí eu chamei eles para uma conversa. Falar assim, eu tô no corte, né? Aí a conversa foi, não no próximo, mas talvez no outro. Eu falei, então tá bom, vamos estruturar isso direito. Meu marido tinha acabado de ser demitido também, porque meu marido, aí sim, de fato, a gente era da mesma sala da faculdade. Meu marido trabalha no mercado imobiliário. E ele tinha trabalhado 13 anos na Lopes, na parte de atendimento ao incorporador, e tinha acabado de ser demitido. Na crise, gente, e uma coisa que tem que lembrar, eu peguei todo esse crescimento do mercado imobiliário. Então eu cresci muito rápido, porque que nem eu falei lá no começo, não tinha arquiteto e engenheiro, porque tinha, né, os pais não deixavam, né, os filhos fazer arquitetura e engenharia. Então eu cresci muito rápido, porque não tinha gente. E eu, recém-formada, já era muito melhor do que um estagiário, sabe? Então, de fato, eu cresci muito rápido. E aí, um olhou pra cara do outro, ele era superintendente da Lopes, eu coordenadora. Era a época que eu tava começando a pensar em engravidar. E a conversa foi muito franca também com meu marido, do tipo, ou a gente vai tentar engravidar agora, e eu seguro da pior maneira possível esse emprego, porque não vão poder me demitir, ou a gente não vai ficar aqui. E meses antes eu tinha conversado com a Thaís, que era da personalização da MAC, que ela tinha sido demitida, e eu levei ela da obra para o escritório para oficializar a demissão dela. E eu fui conversando com ela no carro, e ela era recém-formada, mais nova do que eu, e eu dei esse conselho assim para ela, pega esse dinheiro, o mercado tá horrível, o mercado imobiliário vai voltar a crescer, mas ele demora para voltar, vai fazer uma experiência internacional, uma coisa que você não faria se estivesse trabalhando. Eu dei esse recado, ela acabou não indo. Essa história momento, né? Exato, exatamente. Nesse primeiro momento ela não foi, eu dei essa coisa e eu voltei. Isso voltou pra mim, parece que eu falei pra eu escutar, sabe? Você mesmo, né? Falei pra mim mesmo. Um bumerangue. E aí eu falei assim pro meu marido, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar fazendo entrevista. A gente já casado, tem financiamento da casa, tinha as coisas pra pagar. Vamos alugar aqui as coisas, vou fazer uma experiência internacional. Nosso foco é 1 ano. A gente estando lá, se a gente conseguir emprego, aí a gente começa a tentar, de fato, engravidar, porque aí eu já também tava batendo um pouco da idade, eu já tava com 35 anos. E nós fomos, aí eu fui pra Irlanda, fiquei 1 ano e 4 meses, engravidei na Irlanda, fiz todo o meu pré-natal na Irlanda e decidi voltar pra a minha filha nascer aqui. E você só pode voar sem autorização médica até o 7º mês. E aí eu voltei grávida, workaholic, sabendo que eu não ia trabalhar, porque 7 meses. Depois ia nascer a criança. E aí eu fiquei de licença maternidade, fazendo algumas coisas. Aí todo mundo, mas Karina, você tinha uma empresa? Falei, tudo bem, gente, mas na crise a gente tem empresa, mas a gente não tem cliente. Então, assim, eu trabalhava no mercado imobiliário, esse mercado imobiliário não reaquece. E aí, quando eu voltei,
quando a Bela tinha 7 meses, eu fiz uma entrevista para uma empresa de Campinas, que era exatamente a mesma coisa que eu fazia na Mar. Exatamente, todos os cargos. Só que eu moro aqui na Bosque da Saúde, né? A entrevista foi inteira sobre a minha filha. Como que eu ia deixar minha filha de 7... Na verdade, eu menti na entrevista, falei que minha filha tinha 10 meses. Como que eu ia deixar a minha filha de 10 meses em casa? Como que eu ia sair da Bosque da Saúde para chegar em Campinas? Se eu ia me mudar para Campinas? Eu falei assim, mas meu marido tá desempregado em casa. Porque eu tinha acabado de voltar da Irlanda. Ele conseguiu um emprego, mas era não era um emprego, né? Ele pegou um projeto para fazer que a gente sabia que ia demorar uns 10 meses, que era mais ou menos. Eram 5 meses esse projeto, que quando a Bela nascesse, ia terminar o projeto dele. Deu uma atrasadinha, ele ficou mais um pouquinho, mas assim, tipo, meu marido tá desempregado em casa. Tipo... Das minhas contas, cuido eu. Tipo, ele com criança. Lógico, não entrei, mas eu saí daquela entrevista arrasada. Eu olhei pra minha bebê e falei, filha, você vai sentir orgulho da mamãe. Eu nunca mais vou passar por isso. E aí, eu de fato falei, eu montei uma empresa e vou fazer essa empresa dar certo. E quando de fato eu foquei nisso, aí começaram as startups. E a Decorate foi uma das startups que na crise, né, as startups bombaram exatamente pelo, às vezes, o custo. E aí a gente começou a fazer as vistorias. A Loft com a Decorate. Decorate. Depois Exatamente. a gente atendia a Loft, que é a Decorate. Eu atendi Decorate, depois atendi Loft. E aí isso deu um gancho do tipo, aí a gente respirou, porque não é que a gente zerou de obra, só que a minha sócia continuou sobrevivendo de única. Sim. E não dá, o que ela ganhava não dava pra dividir pra duas, entendeu? Ia ficar pouco pra ela e pouco pra mim. Então eu falei, a gente tem que trazer mais negócio pra isso crescer.